Ok, pessoal, então, dando início à nossa última questão sobre energia mecânica e sua conservação, tá? Bem, então vamos lá. A questão diz o seguinte, olha, um carrinho de massa M desliza ao longo de um circuito de uma montanha russa, contendo um loop de raio R. Tratando o carrinho como uma massa pontiforme e desprezando todo tipo de atrito, letra A. Calcule a velocidade mínima no ponto P para o carrinho não perder contato com a pista nesse ponto. Letra B. Calcule o valor mínimo da altura h, onde o carrinho é solto do repouso, para percorrer o circuito sem perder contato com a pista no ponto P. Bem, então vamos lá. Como é que resolve esse tipo de problema? Primeiramente, a letra A está querendo discutir qual deve ser a velocidade mínima para o carrinho conseguir descrever a trajetória circular. A gente tem que tentar entender aqui o que está por trás de uma velocidade mínima. Como é que eu consigo controlar a ideia da velocidade aqui? O que faz ela adquirir valores maiores e o que faz ela adquirir valores menores? Claro, está vinculada à questão da altura, mas ainda na letra A, você não vai mexer com a questão da altura. Veja que você precisa só da dinâmica do movimento circular. Então, a letra A, ela não envolve ainda questões sobre energia. Ela envolve você conhecer a aplicação das leis de Newton no movimento circular. E eu vou te mostrar como. Então, bora lá, resolvendo a letra A. Galera, é, na hora que você vai trabalhar com movimento circular, eu já detalhei isso, né, em outros momentos, é fundamental que você coloque as forças e identifique quais contribuem para a força centrípeta. Então vamos lá, olha, lá no ponto P, quando o carrinho estiver passando por ali, vai aparecer, ou existem, né, duas forças atuantes ali. A força peso e a força normal. Olha, o tamanho dos vetores aí é puramente aleatório, tá? Então você tem peso vertical para baixo, mas você tem também normal lá no ponto P, normal também vertical para baixo. Veja só, princípio de ação e reação, né? O carrinho pressiona a superfície da calha, do trilho aí, para cima. Consequentemente, o trilho aplica uma força normal no carrinho vertical para baixo. Lembrem-se sobre a direção da normal, né? Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Como o carrinho está no ponto mais alto da trajetória, para ela ser perpendicular, ela tem que ser inclusive radial, né? Tem que passar pelo centro, tá? Então você tem normal e peso, as duas apontando aí verticalmente para baixo. Tá. As duas, portanto, fazem papel de força centrípeta. E na hora que você, então, vai trabalhar questões de movimento circular, eu já falei em várias outras ocasiões. A equação é essa aqui. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Segunda lei de Newton, né? Só que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, tá? Então, toda a questão de movimento circular que eu resolvi com vocês até agora, que trata da dinâmica, né, envolve a aplicação de F igual a mv quadrado sobre r. Tá, quais são as forças que fazem o papel de força centrípeta aqui, né? Que são as componentes ou as forças radiais. Normal e peso, tá? Então, eu tenho normal mais peso igual a mv quadrado sobre r. Agora, galera, presta atenção numa coisa aqui. Eu estou falando de hora o carrinho passar com velocidade mais alta, hora passar com velocidade menor. Isso é possível, né? Basta eu controlar o valor da altura. Agora, pensando na dinâmica da coisa, será o que é responsável por mudar a velocidade? Claro, a força centrípeta. Quanto mais força centrípeta, mais velocidade. Olha aqui, diretamente proporcional ao quadrado, né, da velocidade. A massa do carrinho você não muda, o raio você não muda. Então, o que vai explicar uma velocidade mais alta? Mais força centrípeta. O que vai explicar uma velocidade mais baixa? Menor força centrípeta.
Só que quando você olha para ela, para a força centrípeta, você vai notar uma coisa importante. O peso não muda, o peso do carrinho não está mudando. Isso quer dizer, galera, eu vou até colocar de cor diferente aqui, ó. Isso quer dizer que a parcela da força centrípeta que é responsável por mudar a velocidade, o módulo, né? Por mudar o módulo da velocidade, também a direção, né? Só que a direção, o peso vai influenciar também. Mas falando sobre maior ou menor velocidade, é a normal que vai controlar isso. Quer dizer que quanto mais o carrinho pressiona a superfície da calha, mais força centrípeta, mais velocidade. E, consequentemente, mais segurança para fazer a trajetória circular. No caso do Globo da Morte, funciona assim, né? O motociclista vai pegando velocidade, ainda num plano mais baixo, para que, com uma velocidade suficiente, ele consiga passar pelo looping, né? Sem cair de lá de cima, tá? Pois bem, então eu te contei o segredo da coisa. Veja, se eu estou pensando em velocidade mínima no ponto P, você consegue enxergar que a velocidade mínima no ponto P está atrelada ao fato de quando a normal tende a zero? Pois ora, se é ela que vai controlando os módulos da velocidade, para mais ou para menos, a tal velocidade mínima, para que ainda ocorra a trajetória circular, é quando apenas o peso praticamente faça papel de força centrípeta, tá? Então, a condicional da, da velocidade mínima, né? Então, as conclusões teóricas aqui para você estudar depois, ó. Primeiro, é você enxergar que quanto maior a velocidade, maior a força centrípeta requerida, né? Para eu passar mais velozmente, eu vou ter que ter mais força centrípeta. E como é que eu consigo mais força centrípeta nesse contexto? Com mais força normal. O que está por trás, né, de cair de uma altura maior. E aí a conclusão é que a velocidade mínima para executar a trajetória circular se dá quando a normal tende a zero. Esse é o termo mais correto, tá? Ela não vai ser zero necessariamente, mas ela tende a zero. Bem, se você entendeu isso aí, a sequência do exercício, então, é você zerar aquela normal, tá? Ou seja, quando a normal tende a zero e o peso, né, continua fazendo o papel de força centrípeta, apenas o peso. E aí, galera, então a nossa equação resulta agora nisso aí, ó. Peso é mv quadrado sobre r, tá? Só que peso é massa vezes gravidade, tá? E aí, de novo, olha, eu tenho a massa nos dois membros e nos dois termos, né? Consequentemente, eu posso, olha, simplifica, divide tudo pela massa, né? E aí você consegue calcular, então, que a tal velocidade mínima para você conseguir executar o looping sem perder contato significa o seguinte, você segue a trajetória do trilho, mas praticamente não encosta nele mais, tá? A tal velocidade mínima é a raiz quadrada de r vezes g, tá certo? Então o segredo é ter enxergado que quanto mais força centrípeta, mais velocidade. E se eu quero pensar na velocidade mínima, isso é importante, hein? Velocidade mínima na trajetória circular, tá? A velocidade mínima na trajetória circular é quando a normal tende a zero. Professor, o que acontece se você passa com uma velocidade menor do que esta? Bem, se você passar com uma velocidade menor do que esta, você vai sair fora do trajeto circular e, consequentemente, você vai cair, né, de lá de cima, batendo em algum ponto do globo aqui embaixo. Beleza, galera? Ficou claro essa ideia? Então, veja, puramente dinâmica, estou resolvendo mais uma questão de movimento circular com vocês. Agora, a letra B, ela trata de contexto sobre energia. Então, vamos voltar lá no enunciado. A letra B diz o seguinte, olha, calcule o valor mínimo, deixa eu botar aqui para apresentar, né? Calcule o valor mínimo da altura onde o carrinho é solto do repouso para ele percorrer o circuito, isto é, né, a trajetória circular, sem perder contato com a pista. Bem, o contexto então continua o mesmo, né?
Porque é bem trivial, né? Bem óbvio, como eu discuti aqui com vocês, que, né, a velocidade mínima está atrelado, claro, né, a um valor mínimo de altura. De quanto mais alto eu solto o carrinho, com mais segurança ele descreve o looping aqui, né? E existe uma altura mínima? Claro, existe uma altura mínima, que está atrelada àquela velocidade mínima. Então você pensa na resolução da letra B, começando assim, ó. A minha velocidade mínima está atrelada a um valor mínimo de altura. Bacana. Calcular essa velocidade mínima eu já sei, é a raiz de r vezes g, onde r, né, é o raio dessa trajetória. Beleza? Tá bom. Princípio de conservação da energia, porque o exercício pediu que você desconsidere toda e qualquer forma de atrito. Então, se não tem atrito, se a energia mecânica aqui vale x, quanto vale a energia mecânica em qualquer outro trecho? X. Ela só vai adquirir formas diferentes, né? Mas o valor é o mesmo, né? Então, eu vou comparar a energia mecânica desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto inicial, com o ponto final. O ponto final aqui seria o ponto P, tá? Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Que tipo de forma ela adquire lá no ponto inicial? Diz o exercício que foi abandonado, né, do repouso, então não tem cinética. O carrinho não está preso a nenhum corpo elástico, não tem energia potencial elástica, é, mas ele está a uma certa altura em relação a esse nível aqui, né? Então ele tem energia potencial gravitacional em relação a esse nível, que é o nível que nós vamos usar, né, para parâmetro do exercício. Então, olha, energia mecânica inicial, mghi, altura do ponto inicial, tá? E a energia mecânica final, ela aparece como cinética, porque o carrinho tem velocidade no ponto P, mas ele está a uma certa altura de novo, em relação ao nosso nível de referência. Então, quando você trabalha duas alturas diferentes, é bem interessante você diferenciá-las, tá? HI e HF, ou H1 e H2, tá? Bacana. Veja que a massa aparece em todos os termos, em todos os membros. Eu posso dividir todo mundo pela massa, né? E aí a nossa equação já dá uma boa reduzida, tá? Então ficou, ó, G, HI no exercício recebe o nome de H, já mudei. A massa que simplificou ficou V quadrado sobre 2. A massa simplificou. Gravidade, e olha bem, a altura final, galera. Quanto vale a altura final em relação ao nível zero de referência da energia potencial gravitacional? É o diâmetro do círculo, né? Que é 2 vezes o raio. Beleza? Então, HF igual a 2R. Tá bom. Agora, dando sequência, então, ao raciocínio, a nossa altura que a gente está buscando não é uma altura qualquer, é a tal altura mínima para o carrinho conseguir descrever a trajetória circular. Bacana. Essa altura mínima, como já dito aqui no início, ela está atrelada ao valor da velocidade mínima calculada lá na letra A. Ok? Então, beleza. Então, ficou G, H mínimo, V mínimo ao quadrado sobre 2, G vezes 2R. Mas quanto vale o valor dessa velocidade ao quadrado? Bem, se a velocidade mínima é raiz de RG, ela ao quadrado é simplesmente RG, né? Então fica G vezes H mínimo igual, olha, RG sobre 2 mais G vezes 2R, tá? Veja que a gravidade apareceu em todos os termos, em todos os membros. E eu posso, de novo, dividir todo mundo por G, e aí a equação fica escrita assim, olha, H mínimo igual, aqui ficou R sobre 2 e aqui ficou 2R. R sobre 2 mais 2R, ou seja, meio mais 2, é 5 meios de R, tá? Então, a altura mínima para o carrinho conseguir descrever a trajetória circular aqui é 5 meios de R, tá bom? Quem vai fazer engenharia aí provavelmente vai fazer esse experimento lá na Física 1, tá? Então, galera, veja que por que que esta é uma questão clássica, tá? Porque ela envolve dinâmica do movimento circular com a ideia de conservação da energia. Veja que você não resolve a letra B se você não sabe a letra A. Uma está atrelada à outra, tá? Beleza, então com isso
eu encerro com vocês a revisão sobre energia. Deixa eu fazer uma pergunta. Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa nessa questão? Ficou clara aquela ideia de que quando a normal tende a zero, eu estou pensando na velocidade mínima da trajetória circular? Esse é o ponto mais importante discutido ali, tá? Podemos seguir em frente? Ou alguém quer perguntar alguma coisa ali? Então, beleza. Então, vamos em frente. Quando quiserem, só abrir o microfone aí. Então, beleza. Vamos agora para hidrostática. Assunto muito importante, tá? Que, como eu disse, tem muita aplicação prática e, por isso, é um assunto bem relevante aí para ser discutido no contexto da prova do Enem, tá bom? Então, vamos lá. Falando sobre a hidrostática, bem, qual que é o contexto da hidrostática? A hidrostática, ela meramente é a parte da física que vai estudar o equilíbrio de fluidos, tá? Então, a hidrostática, diferentemente da hidrodinâmica, tá? Você não estuda hidrodinâmica no ensino médio, tá? Então, alguns vestibulares bem específicos, como os vestibulares militares, costumam abordar, mas é bem superficial, tá? Hidrodinâmica normalmente é um assunto de nível superior mesmo, tá? Então, mas a hidrostática é a parte da física que vai estudar o equilíbrio, ou seja, a estática. Quando eu falo equilíbrio aqui, galera, eu estou falando de soma das forças dando zero, tá? Eu estou falando daquele contexto mesmo da primeira lei de Newton. Sempre que essa palavra for utilizada na física, equilíbrio, tá? Ela está remetendo à ideia da primeira lei de Newton, tá? Equilíbrio das forças dando zero aí, tá? E ela vai servir, claro, para descrever líquidos e gases, tá? Bem, como é que ela faz isso? Praticamente, galera, a compreensão da hidrostática, ela passa pela definição de duas grandezas, densidade e pressão, tá? Então, se a gente conseguir definir bem claramente densidade e pressão, a gente consegue caminhar bem na hidrodinâmica. E esse é o roteiro da aula de hoje. Trabalhar a definição de densidade e a definição de pressão, tá? A aula de hoje resume-se a discutir esses dois princípios. E como eu havia dito, né, a hidrostática tem muitas aplicações e curiosidades. Por exemplo, ferro afunda na água. Se você pegar um pedaço de ferro, né, um pedacinho de ferro e jogar num copo d'água, você vai ver que ele vai afundar sempre. Mas o navio não afunda, tá? Então, ou seja, o que está acontecendo para uma bolinha infinitamente mais leve afundar, mas o navio, né, que é infinitamente mais pesado, mais massivo, ele flutua. Por que, que o navio flutua, mas uma bolinha de chumbo vai afundar na água? Tá? Então, são perguntas que as respostas, né, elas passam pelas definições de densidade e pressão, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Tá? Bem, começando então definindo densidade e massa específica. Então, bora lá. Galera, densidade é uma relação matemática entre massa e volume do corpo, tá? Volume do corpo. Depois eu vou até dar destaque ali a corpo. Porque o que vai diferenciar densidade de massa específica são as palavras corpo e substância, tá? Mas que tipo de relação matemática é essa, professor? Razão, tá? Então a densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo. Ou seja, uma grandeza que mede a distribuição de massa no volume que o corpo tem, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a densidade disso daqui. Eu vou pegar o volume esférico, independentemente se tem parte vazia, se ele é oco ou não é oco, tá? Se ele tem furos como é aí, tá? Se eu quero calcular a densidade dessa bolinha, eu vou lá numa balança, coloco ela na balança, olha, a massa é tanto. E o volume? Você pega aí, por exemplo,
um paquímetro, vai lá e mede o diâmetro, e aí você tem como calcular o volume, e você vai pegar a massa que isso tem pelo volume dessa esfera e vai fazer o cálculo. A razão entre a massa e o volume desse corpo é a grandeza conhecida como densidade. Tá? Bem, e a massa específica? O cálculo é bem parecido, só que a massa específica é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Na prática, a conta é feita assim, ó. Eu vou pegar a massa e vou dividir pelo volume que a substância ocupa, excluindo partes vazias. Então, na hora de calcular massa específica, galera, eu não levo em conta espaço vazio. Por exemplo, vou pegar o caso dessa bolinha. Olha, vamos supor que isso aqui é uma substância X, um metal lá, por exemplo. Essa bolinha foi feita de um metal. Eu já te ensinei como é que você calcula a densidade dela. Ah, não, mas eu quero a massa específica da substância que está aqui. Então, eu vou pegar uma amostra dessa bolinha, tá? E vou pegar a massa dessa tal amostra e vou dividir pelo volume dessa parcela que eu peguei, excluindo partes vazias. Então, por exemplo, um pedaço de cobre. Olha, eu quero saber a massa específica do cobre. Eu vou pegar a massa disso aqui, vou desprezar todo o espaço vazio e vou levar em conta só o volume que a substância ocupa. Tá? Então, esse buraco, por exemplo, que está aqui, não vai ser levado em conta. Tá? E claro, né, para fazer isso, em geral, eu vou pegar uma amostra que não tenha espaços vazios. Então, em geral, o que diferencia o cálculo da densidade da massa específica é que a massa específica não considera partes ocas, espaço vazio. A densidade, ela leva em consideração porque é uma característica do corpo. Professor, mas me mostra aí uma necessidade disso. Por que calcular, então, densidade de massa específica? Galera, eu posso pegar, por exemplo, um corpo de cobre, né, por exemplo, e faço diferentes esferas. Cada esfera tem uma densidade, né, porque ela pode ter volumes diferentes, espaços vazios que são diferentes. Então, a densidade é diferente. Agora, se eu pegar o cobre, se eu pegar uma pequena amostra só aqui e fizer o cálculo da massa específica, vai dar o mesmo valor que se eu pegar esse cilindro. A massa específica é uma constante para cada substância. Cada substância tem uma massa específica, tá? Agora, cada corpo tem uma densidade, tá? Então, a gente diz que a massa específica é uma característica da substância, enquanto que a densidade é uma característica do corpo. E tá aí o segredo para você entender por que, que uma bolinha de chumbo vai afundar na água, mas o navio não. Tá? Passa por essa discussão, só que isso vai ser feito lá na frente, quando eu discutir empuxo com vocês. E vai uma dica aí, tá? Na hora de pensar em fluidos, fluido é massa específica. Por quê, galera? Não tem o corpo água, eu tenho a substância água, né? Eu não tenho o corpo de álcool, eu tenho a substância álcool, tá? Então, na hora de pensar em líquidos, né? Eu já estou pensando em massa específica, até porque não tem espaços vazios para eu, inclusive, desconsiderar. Então, fica aqui uma observação, só como lembrete para você estudar depois. Olha, uma casca esférica de chumbo tem densidade menor que o valor da massa específica, tá? Do chumbo. Por quê? Né? E como eu disse, está aqui o segredo para você entender porque que o navio flutua e a bolinha de chumbo não, né? Porque na hora de calcular a densidade, qual que é a ideia? Eu vou levar em conta espaço vazio, né? E, voltando aqui, olha, qual que é a relação entre densidade e volume? É uma relação inversamente proporcional. Então, se o volume aumenta porque tem partes vazias, claro que a densidade vai diminuir. Tá certo? Beleza. Então, eu posso ter, mesmo para o chumbo, tá? Densidades bem pequenas. Basta que a distribuição seja feita num volume bem grande, tá? Já que a relação é inversamente proporcional. Tá certo? Bem, depois eu vou fazer um exercício com vocês. Uma questão rápida, tá? Só para te mostrar
para um dado contexto, como é que você calcula a massa específica e como é que você calcula a densidade. Galera, falando da unidade de medida para a densidade, tá? Que vai valer para a massa específica, até porque, né, as grandezas são as mesmas. Denominador é massa, numerador é massa, denominador é volume, tá? As unidades que normalmente você trabalha. SI, Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico, tá? Ó, quilograma, massa no SI é quilograma, volume no SI, metro cúbico. Uma outra unidade muito utilizada é o grama, né? Se a massa está em grama e o volume está em centímetro cúbico. Ou ainda quilo por litro. Eu vou fazer aqui uma discussão entre essas três unidades. E vou te mostrar, resolvendo um exercício, tá? Quão importante essa discussão entre as três maneiras de representar aqui a densidade. Então vamos lá. Grama por centímetro cúbico. Se eu não estou no sistema internacional, mas preciso ir para o sistema internacional. Isso é muito comum dentro de uma questão, tá? Então olha só como é que é fácil você pensar na conversão. Galera, se eu vou passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a ideia é, em 1 grama, eu tenho a milésima parte do quilograma. Né? Isto é, a unidade de grama é a milésima parte do quilograma. Então, passar de grama para quilograma é dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Né? Esse é o melhor caminho aqui. Tá? Então, de grama para quilograma, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Agora, olha isso aqui. Passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Eu pus o parênteses aqui para ficar até mais claro para você, uma boa dica na hora de converter isso aqui, para você não se perder. Pensa no centímetro, esquece o cúbico. Deixa o cúbico aqui fora do parênteses. O centímetro é a centésima parte do metro. Isso quer dizer que para você passar de centímetro para metro, você vai dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Então, ó, de centímetro para metro, eu vou multiplicar por 10 a menos 2. Ah, professor, mas é cúbico. Beleza, a gente vai fazer essa conta agora. 10 a menos 2 elevado ao cubo dá 10 a menos 6. Metro elevado ao cubo dá metro cúbico. Então tá aí, ó. Tá? Então, usa essa dica aí, porque ela é segura e evita que você cometa erros. Tá? Então, só repetir aqui, ó, 10 a menos 3. Então, ó, centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. Bem, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Né? Menos 3 menos menos 6 dá 10 a terceira, tá? Ou seja, 1000. Conclusão? 1 grama por centímetro cúbico equivale a uma densidade de 1000 quilos por metro cúbico. Galera, essa conversão você vai fazer demais dentro dos exercícios. Eu posso dizer que a matéria hidrostática é aquela que você tem que ter mais cuidado com as unidades. Tá? Se você vacilar na unidade ou se você não dominar bem essas transformações, em muitos problemas você vai acabar agarrando. Então, repetindo, como é que eu faço para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Ao fator de transformação, basta multiplicar por 1000. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma densidade 0,7, olha aqui, 0,7 gramas por centímetro cúbico. No SI vale quanto? 700. Porque 0,7 vezes 1000 vai dar 700 quilos por metro cúbico. Tá bom? Continuemos. Agora, eu quero fazer o seguinte. Já que eu sei a relação de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, né? Agora eu quero estabelecer a relação entre quilo por metro cúbico para quilo por litro, tá? Então, vamos lá? Bem, se eu quero ir para quilo por litro, aqui em cima eu mantenho, né? Quilograma. E em 1 metro cúbico, isso aqui é uma relação pré-estabelecida, né? Em 1 metro cúbico você consegue acondicionar 1000 litros de água, por exemplo. Né? Então, em 1 metro cúbico, você consegue 1000 litros. Tá? É a relação volumétrica aí. Bem,
passa isso para a potência de 10, né, para sempre ficar mais fácil. Então, ficou 1 sobre 10 a 3, né, que seria aqui o 1000 transformado em potência, quilo por litro já. 1 dividido por 10 a terceira dá 10 a menos 3. Então, olha, para eu passar de quilo por metro cúbico para quilo por litro, olha o fator de conversão, né? Você multiplica por 10 a menos 3, tá? De quilo por metro cúbico para quilo por litro. Se for o contrário, professor, e se eu tiver em quilo por litro, tá? E quero passar para quilo por metro cúbico. Se você pensar aqui, ó, deixa eu voltar uma apresentação. Ó, então eu quero ir de quilo para litro para quilo por metro cúbico. Olha aqui, o 1000, melhor aqui, ó. O 1000 que está dividindo vai passar multiplicando, tá? Então não tenta decorar isso não. Tenta entender que é só mesmo relação matemática que você já conhece, tá? Resumindo, galera, se eu sei passar de grama para centímetro cúbico, de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, e se eu sei quilo por metro cúbico para quilo por litro, eu sei uma relação geral, tá? Veja bem, 1 quilo por litro, eu já te mostrei aqui, ó, 1 quilo por litro, passo 1000 para cá, é 1000 quilos por metro cúbico. Repetindo, 1 quilo por litro, olha aqui, olha onde eu estou marcando, ó, 1 quilo por litro, tira o 1000 daqui e ele vai para lá multiplicando. Dá 10 a 3 quilo por metro cúbico. Mas 1000 quilos por metro cúbico, o que é 1000 quilos por metro cúbico? É 1 grama por centímetro cúbico. E aí, pessoal, olha só que interessante. A gente consegue essa relação aqui, ó, de 1 para 1. 1 quilo por litro é 1 grama por centímetro cúbico. Isso vai ajudar demais em determinado tipo de exercício, tá? Como eu vou mostrar agora. Então, se alguém não entendeu alguma parte aqui da transformação, só falar que a gente volta aqui e comenta, tá certo? Bem, bora lá resolver um exercício. Um exercício que tem bem a cara do Enem, tá? Mostra bem essa relação do domínio aí das unidades e uma questão prática, né, que fala de adulteração de combustível. Para aumentar seus lucros, alguns postos de combustíveis lesam os consumidores adulterando o combustível por meio de misturas entre substâncias. Olha aqui, entre substâncias. Vai falar de líquido, né? Considere que um posto acrescenta 1 litro de água a cada 4 litros de álcool que é vendido. Sabendo que a densidade do álcool é 0,79 gramas por centímetro cúbico, determine a densidade da mistura adulterada. Olha só, galera, o volume está em litro e a densidade está em grama por centímetro cúbico. Eu não posso trabalhar com as unidades assim, né? Mas eu acabei de te mostrar que quando você compara quilo por litro e grama por centímetro cúbico, é 1 para 1. Ora, se você sabe isso aqui, você adianta em muito a resolução desse problema que eu estou mostrando. Então vamos lá? Primeira coisa, deixa eu te contar aqui como é que você calcula a densidade da mistura de duas substâncias homogêneas aí nesse caso, tá? Lá na química provavelmente você já viu essa equação. Galera, massa específica da mistura nada mais é do que a massa da mistura pelo volume da mistura, tá? Então eu estou pegando, olha, 1 litro de água para cada 4 de álcool e estou jogando dentro de um recipiente. Qual é a densidade daquela mistura? Bem, é a massa total que eu tenho ali pelo volume da mistura, tá bom? E lembrando, eu estou falando de massa específica porque eu estou falando de fluidos, de líquidos aqui, tá? Bem, então vamos lá em busca da massa da mistura. É a primeira coisa que eu tenho que procurar aqui. O que é a G aqui? É para água, tá? E a L é álcool. O que é a massa específica da água? É a massa da água pelo volume de água que eu tenho, tá? Densidade da água, aí, claro, né, como eu quero a massa, o volume que está dividindo vai passar multiplicando. Então, massa é densidade vezes volume. Densidade da água, galera, é uma constante, tá? Tem que ir para o dia do vestibular tendo esse valor em mente.
A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, o que quer dizer que é 1 quilo por litro. Ah, por quê, professor? Por que você já está escrevendo, então, que a densidade da água é 1 quilo por litro? Então, vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar nas unidades, tá? Você deve lembrar que no sistema internacional, a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico, tá? 1.000 quilos por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilo por litro, tá? Então, deixa eu até colocar aqui depois eu vou escrever esse valor no slide aqui para ficar fixado, tá? Então, densidade da água, 1.000 quilos por metro cúbico, que é 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 quilo por litro. E por que eu preferi quilo por litro, tá? Bem, porque o meu volume está em litro, vai ficar fácil demais fazer a conta, olha. 1 quilo por litro vezes 1 litro, litro divide por litro, vai embora essa unidade e sobra aqui 1 quilograma, o que já é um valor trivial, né? Em 1 litro de água você tem a massa de 1 quilograma, tá? É por causa desse resultado aí, tá certo? Bem, vamos lá para o álcool. Como é que eu vou calcular a massa de álcool? Bem, para você calcular a massa de álcool, você vai pegar a densidade do álcool e vai multiplicar pelo volume do álcool. E aí, galera, até comentando mais uma outra coisa, a densidade da água é um valor que, como eu citei, você tem que ir para o vestibular com esse valor fixado, porque normalmente não é dado, tá? Veja que deu a densidade do álcool, mas não falou a densidade da água, tá bom? Então, vamos lá. Como é que faz a conta? 0,79 kg por litro. Lembrando que 1 grama por centímetro cúbico é 1 quilo por litro. Melhor assim, porque já vai, né, não precisa nem ficar convertendo unidade de litro aqui, tá? Então, por isso que essa unidade é muito importante, porque ela vincula quilograma com a unidade litro, que é muito utilizado, o Enem gosta demais, né? Então, vai lá, ó, litro com litro aqui divide, 4 vezes 0,79 dá 3,16. Então, você tem 1 kg de água para 3,16 kg de álcool nessa mistura aqui, tá? Pois bem, fazendo a conta, o que então é a densidade ou a massa específica da minha mistura? Olha, eu vou somar as duas massas, então é 1 mais 3,16, dá 4,16 pelo volume da mistura. Ora, qual que é o volume? Se eu misturei 1 litro de água com 4 litros de álcool, o volume da mistura dá 5 litros. Terminando aí, você vai achar que a densidade é 0,832 quilogramas por litro. Por que eu fiz esse exercício? Tem dois motivos. Primeiro, porque não é trivial para todo mundo como é que calcula a densidade de mistura de líquidos. Te mostrei que é fácil, tá? O modus operandi é bem parecido. Os exercícios não irão fugir muito disso. Você tem que dar um jeito de achar a massa da mistura, tá? Porque normalmente o volume da mistura ele vai te dar. Beleza. Agora, o segundo motivo que eu escolhi para fazer esse exercício é porque lá na frente eu vou te explicar sobre o densímetro dos postos de combustível, que o Inmetro utiliza para averiguar se o combustível está adulterado ou não, tá? Então, esse exercício ele é muito interessante por isso. Ó, olha só, a densidade da mistura deu 0,832, mas existe um parâmetro que o Inmetro fala, olha, porque a gente sabe que a gasolina aqui do Brasil, né, ela pode ter uma mistura com álcool, mas tem um limite, né? Então aquele densímetro está lá para indicar para o cara do Inmetro se a densidade está dentro do permitido ou não, tá? Então afixa aqui na sua agenda aí essa questão que nós vamos voltar nele, tá? Quando eu falar lá, terminando a hidrostática toda, eu vou te mostrar como funciona o densímetro baseado no contexto de densidade relativa, tá bom, galera? Que é uma questão bem apropriada para cair no Enem, né? E o cara vai discutir questão econômica, aplicação prática, né? Aquilo que você vivencia no seu dia a dia. Beleza? Então você descobriu aqui como é que a gente faz para averiguar, né, a densidade da mistura. E baseado em parâmetros,
eu vou saber se aquele combustível está adulterado ou não. Bacana? Então, ok. Passemos então para a próxima discussão. Densidade foi, agora vamos falar sobre pressão, tá? Galera, pressão na física tem relação com a distribuição da força numa dada superfície. É isso aí, só, tá? Como é que a força está distribuída dentro ou ao longo, dentro não, né? Ao longo de uma superfície. Tá. Por exemplo, então a pressão, professor, você está me dizendo que a pressão é a grandeza que leva em conta os efeitos da distribuição de uma força numa dada área? Galera, a ciência funciona assim. Imaginemos que a força não variasse com a área. O que não existiria para nós? O conceito de pressão. O conceito de pressão nasce quando alguém percebe assim, ué, a mesma força numa área diferente produz um efeito diferente. Então, o efeito é a pressão, tá? A pressão é o efeito da mudança da distribuição de uma dada força numa dada área. E eu vou te mostrar um exemplo clássico, né? A UFMG, por exemplo, já cobrou essa questão aqui. Outros vestibulares já abordaram isso daí, perguntando sobre a força e a pressão na ponta do lápis e lá na outra extremidade, onde fica a borracha do lápis, tá? Os efeitos são diferentes. Você sente dor, né? Nesse dedo aqui onde está a ponta do lápis, mas você não sente dor aonde você tem a borracha do lápis. É porque a força é diferente? Não. O lápis está parado. Vou te provar que a força é igual. O lápis está parado. O que diz a primeira lei de Newton? A soma das forças tem que dar quanto? Ora, tem que dar zero, né? Então quer dizer que a força que o lápis aplica nesse dedo é a mesma força que ele aplica no outro dedo. Não é um problema da diferença de força. As forças são iguais. O que é diferente, então? A pressão. E por que a pressão é diferente? Porque a mesma força está distribuída numa área diferente. Aqui eu tenho força distribuída numa área maior, menos pressão. Aqui eu tenho a mesma força distribuída numa área menor, então eu tenho mais pressão, tá bom? Tendo mais pressão, eu vou sentir mais dor, tá? Conclusão, tá? A definição matemática para pressão, tá? Se você quer então definir o contexto agora matematicamente falando, a pressão nada mais é do que a razão entre a força perpendicular numa superfície pela respectiva área. Pressão é força sobre área. Mas eu vou frisar mais uma vez. É a componente perpendicular da força, tá? Professor, mas e se a força está inclinada? Olha para aqui. Deixa eu voltar aqui para ficar fácil você entender uma coisa. Olha aqui, a superfície. Vou pegar uma superfície clara aqui, né? Tem aqui uma superfície. A força está inclinada. Tá, você tem que calcular, e você sabe lá da aula de vetores, como é que você vai calcular a componente perpendicular. Professor, a componente horizontal faz o quê? Produz uma grandeza chamada cisalhamento, que você não estuda no ensino médio, tá? Então, a componente horizontal, ela produz um efeito sim. E o efeito da componente horizontal em superfícies chama-se cisalhamento. O efeito da componente perpendicular chama-se pressão. Tá bom, galera? E a pressão é uma grandeza escalar, tá? Pressão não é grandeza vetorial, tá bom? Pressão é força perpendicular, né, ou componente perpendicular da força, por área. E por isso, sua unidade é Newton, olha aqui, Newton por metro quadrado, tá? Que em homenagem a um cientista, né, que trabalhou muito pelas definições da hidrostática, que é Pascal, tá? Então, Newton por metro quadrado, nós vamos chamar de Pascal, tá bom? Então, definição simples. Aí eu vou te falar de algumas aplicações práticas do seu dia a dia. O bisturi do médico, por exemplo. O bisturi, ele tem uma área de aplicação muito reduzida, né? A área de corte é muito reduzida. Aquilo ali é para dar precisão para o médico.
E aí ele vai conseguir, com pouca força, muita pressão, porque olha para cá, galera, olha aqui, para uma dada força, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Repetindo, para uma dada força, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. O que vai produzir o corte é o efeito da pressão, tá? Então, no caso do bisturi, eu quero produzir um corte com alta precisão, então eu vou aplicar pouca força, só que muita pressão, porque a área é reduzida. O prego. Por que o prego, a área que vai na parede é pontiaguda? Para você conseguir uma perfuração mais fácil com mais pressão, tá? A faca para cortar os alimentos na cozinha, né? Por que ela corta mais facilmente quando ela está afiada? Por causa da pressão, tá? Por uma dada força, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, tá? Você vai tirar uma mancha, você vai polir o carro, você quer tirar uma mancha. O que normalmente você faz? Você tenta passar a flanela ou o pano que você está passando ali com uma área menor. Normalmente você usa a ponta dos dedos, né? Qual que é o princípio embutido aí? Você está reduzindo a área para obter mais pressão, tá certo? Beleza. Então a definição é bem simples, a definição matemática é esta aí que eu acabei de apresentar. Vou falar agora da pressão atmosférica, tá? É um assunto bem importante, até porque depende aí para a nossa sequência do conteúdo. Galera, a pressão atmosférica nada mais é do que considerar a pressão vinculada ao peso da coluna de fluido, de gás aqui, né? Que vai desde a superfície até o alto da atmosfera. Tá certo? Bem, então, nada mais é do que a pressão vinculada ao peso dessa coluna. Tem como medir isso, professor? Tem, eu vou te mostrar ainda hoje, tá? Como é que, historicamente, os caras pensaram numa ideia, que foi Torricelli, né? Como Torricelli pensou numa forma de medir a pressão que o peso da coluna de gás, do gás atmosférico, exercia num dado ponto da superfície, tá? Galera, essa pressão atmosférica varia com a altitude, tá? Ela não é homogênea, a atmosfera não é homogênea por causa da gravidade, que varia com a altura. A gente vai ver isso no próximo capítulo, né, sobre gravitação, tá? Como a gravidade ela é menor em grandes altitudes, então a concentração de gás aqui é menor do que a concentração de gás próximo do nível do mar. Então acompanhe o gráfico aqui, ó, que mostra como varia a pressão atmosférica, tá? Em função da altitude, tá? Quando a altitude é zero, ela é máxima ao nível do mar aqui, considerando ao nível do mar, tá? Que dá em torno aí de 760 milímetros de Hg. Vou falar dessa unidade daqui a pouco. E aí, quando você vai aumentando a altitude, tá? Essa pressão vai caindo exponencialmente, tá? Ela não cai linearmente, ela cai exponencialmente. Veja que a 25 quilômetros de altitude, a pressão atmosférica vai quase a zero já, tá? No alto do Everest aqui, por exemplo, essa pressão atmosférica já foi reduzida bastante, tá? Então ela cai exponencialmente com a altitude, o peso dessa coluna. O motivo para isso, já te expliquei, é por causa da variação da gravidade com a altura. Agora eu vou falar de evidências dessa pressão atmosférica. Tá? Isso aqui pode cair numa questão, inclusive, falando desse experimento. Tá? Um cara chamado Van Otto Guerick, ele fez uma experiência para demonstrar evidências da existência da pressão atmosférica e o quão forte era essa pressão, tá? O quão alta é o valor, né? E o quão alto é o valor da pressão atmosférica. O que ele fez? Ele construiu dois hemisférios, esses hemisférios aqui são ocos, tá? E eles têm um encaixe bem ajustado. Mas quando eu falo encaixe bem ajustado, galera, é o seguinte: qualquer pessoa conseguiria separá-los, desde que tivesse ar lá dentro, tá? Então, tendo ar lá dentro, né, em condições normais,
todo mundo podia abrir e fechar os hemisférios, tá? Então eles eram soltos. Só havia um ajuste muito bom entre eles. Ok. E esse cara conseguiu construir uma máquina que retirava o ar daqui de dentro. Claro, ele não criava um vácuo perfeito, tá? Mas ele criava um vácuo parcial. E aí, galera, o que ele demonstrou, tá? Em praça pública, ele fez o seguinte: ele retira o ar daqui de dentro, coloca cavalos para puxar de ambos os lados, tá? Me parece que o número é esse aqui, em torno de 6 cavalos, 3 para cada lado. E os 6 cavalos não deram conta de separar os hemisférios, tá? Então os caras botaram aí os cavalos para correr, tá? Os cavalos, claro que para esse número aqui, o número de cavalos não foi suficiente, tá? E claro, os cavalos eles exercem uma força bem elevada aqui, né? Puxando muito mais do que uma pessoa. Mas qual que era o segredo, tá? Inclusive, isso já caiu numa tirinha de física, duas pessoas mostrando para uma terceira esse experimento, aí alguém falou assim, mas isso aí aconteceu porque os hemisférios eles eram soldados, né? Aí alguém falou assim, não, 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 é porque tem vácuo, é porque foi feito vácuo lá dentro, tá? Alguém já intitulou isso aí de o poder do vazio, né? Qual que é a ideia? Quando lá dentro passa a ter vácuo, você só tem pressão do lado de fora. E é uma pressão brutal. A pressão atmosférica, eu vou te mostrar o valor dela, é um valor gigantesco, né? Um valor muito forte. Claro, olha só, está vinculado, galera, ao peso dessa coluna, né, de fluido aqui, de gás, né? Então, é uma experiência e várias outras, tá? Que esse cara conseguiu fazer com esse globo aí, com esses dois hemisférios, sobre a incapacidade de separá-los mediante uma força muito grande quando era feito o vácuo lá dentro. Evidenciando, então, tá, que tinha força por unidade de área aqui fora muito grande, que era a pressão atmosférica. Tá bom? Bem, agora vamos falar de como é que essa pressão foi medida pela primeira vez. Tá? Como é que foi feito o experimento que mediu a pressão atmosférica? Bem, Torricelli fez o seguinte. Ele pega um tubo de ensaio, coloca mercúrio lá dentro, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar por que ele escolheu um líquido tão denso, tá? E emboca, ou seja, vira de cabeça para baixo, com o dedo ainda prendendo, tá, a parte aberta, emboca esse tubo dentro de um recipiente que também tem mercúrio, tá? E espera e vê o que vai acontecer. Bem, o que ele nota? Que o mercúrio vai descendo, 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 mas chega um ponto que ele estabiliza, não desce mais, tá? Essa experiência aqui foi feita ao nível do mar. Daí, quando não desce mais, qual que é o raciocínio embutido aqui sobre o equilíbrio hidrostático? Galera, ele sabia o seguinte, enquanto o líquido desce, é porque a pressão dessa coluna de fluido é maior que a pressão lá do lado de fora. E quando o líquido para de descer, estabiliza, é porque as pressões se igualaram. Como assim, professor? Olha esse desenho que vai ficar mais fácil, tá? A altura dessa coluna de fluido, ela para de descer quando ela é equilibrada pela pressão atmosférica que está aqui, tá? Então, quando os valores se igualam, quer dizer que a pressão dessa coluna é a pressão atmosférica, os valores são iguais. Tá? E foi assim que, pela primeira vez, com um experimento extremamente simples, tá? E muito engenhoso, né? Torricelli conseguiu descobrir, galera, que a pressão de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros consegue equilibrar a pressão atmosférica. Ou seja, consegue equilibrar a pressão dessa coluna de fluido aqui, tá? 760 milímetros de Hg ou 76 centímetros, né? Claro, fazendo a devida conversão aí. Por isso que, então, ficou estabelecido o ATM como uma unidade de medida e uma atmosfera, o que é uma atmosfera? Tá? Seria o nível do mar. Uma atmosfera é equivalente à pressão de 760 milímetros de Hg. Ou seja, se eu medir a pressão no ponto 2 aqui, eu estou medindo a pressão dessa coluna de mercúrio. Tá?
Se eu meço a pressão no ponto 1, eu estou medindo o valor da pressão atmosférica. Mas se o líquido não desce mais, é porque uma conseguiu anular o efeito da outra, né? Porque senão, galera, o líquido continuaria a descer, tá certo? E lembrando, né? Por que ele pôde fazer essa elaboração direta? Porque aqui dentro foi feito um vácuo, né? Antes tinha líquido aqui. Como o líquido desceu, não tem ar aqui dentro, tá? E por isso ele pode, então, estabelecer tão diretamente que apenas o valor da coluna de fluido consegue equilibrar a pressão atmosférica. Tá certo? Bem, se esse mesmo experimento, olha que curioso, hein? Vou te falar agora de uma coisa que pode cair no Enem. Se esse mesmo experimento fosse feito com água, sabe qual seria a altura da coluna de água para equilibrar a pressão atmosférica? Tinha que ser uma coluna de água de 10 metros. Professor, mas por que é tão diferente? A resposta está na densidade, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A do mercúrio é 13,6. O mercúrio é muito mais denso, né? E por isso a altura da coluna, então, como eu tenho densidade maior, eu consigo compensar na altura, tá? Então tá aqui, olha, a pressão de uma coluna de água de 10 metros, tá? Seria equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar, tá? E a partir, então, dessa constatação, eu vou te mostrar como é que eu faço para estabelecer uma relação entre atmosfera e Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Presta atenção como é que isso vai ser feito, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a pressão que essa coluna de água faz na superfície. Então, imaginemos que Torricelli agora conseguiu um tubo que tenha mais de 10 metros para fazer o mesmo experimento, tá? Como é que seria feito o experimento? Como é que eu calcularia a pressão no ponto 2 aqui? Tá? Fácil. Pressão é força sobre área. Tá? Então, eu peguei um tubo que tem 10 metros e que tem área de seção transversal 1 metro quadrado. Tá? Que força está aqui, galera? É força da coluna de água. A força peso da coluna de água. Tá? Então, a força aqui é a própria força peso. Tá? Bem, peso é massa vezes gravidade, tá? Então agora vamos botar os valores. Olha aqui. A massa de água aqui, galera, é de 10 mil quilos. Ah, por quê, professor? Como é que a gente calcula massa? Vamos voltar no nosso exercício. Olha aqui. Como é que eu calculo massa? Eu pego densidade versus volume, tá? Então eu estou pegando essa relação aqui, olha, tá? Massa de água é igual a densidade da água vezes volume de água, tá? Então, só que eu já fiz direto aqui, tá bom? Então, ficou assim, ó. Mas eu vou te mostrar, presta atenção. Qual que é o volume aqui? 10 metros cúbicos de água, porque, ó, o que é volume disso aqui? Área da base vezes a altura. A altura é 10. Quanto dá a área? 1 metro quadrado. 10 vezes 1 dá 10. Tá? Então, se densidade, tá? Se a massa é a densidade versus o volume, e quanto é a densidade da água no SI? 1.000 quilos por metro cúbico. Então, eu pego 1.000 quilos por metro cúbico e multiplico por esse volume. 1.000 quilos por metro cúbico versus 10 metros cúbicos de água dá 10 mil quilogramas. Tá? Vezes 10 da gravidade. Olha quanto dá isso aqui. Isso dá 10 à quinta. Tá? Por isso que é possível estabelecer uma relação geral aqui agora. Eu te provei que 1 atm equivale à pressão de 760 milímetros de Hg. E 760 milímetros de Hg é o mesmo que uma coluna de 10 metros de água numa área de 1 metro quadrado. Com isso, galera, a gente consegue estabelecer essa relação geral aqui. Vamos por partes aqui. Então, olha, pelo experimento de Torricelli, uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de Hg, ou 760 milímetros de Hg, que é 1 atm, é o mesmo que a coluna de 10 MCA. Eu vou te explicar o que é MCA aqui. 10 metros de coluna de água. Eu vou te mostrar como é que isso é importante, hein?
E eu estou te mostrando que, a partir da coluna de 10 metros de água, eu chego na relação 10 à quinta Pascal. Então, não esqueça essa última aqui, ó. 1 atm vale 10 à quinta Pascal, por causa disso que eu acabei de te mostrar. Tá? Agora, o que é MCA? Galera, isso para o Enem é muito importante. Você não pode ir para a prova do Enem sabendo o que é, o que significa a unidade de pressão MCA. Então, bora lá aprender? O que é a pressão em MCA? Então, vou botar aqui uma interrogação, né? O que é a pressão em MCA? Muito utilizada na hidráulica. E você, quem aí já está há mais tempo revisando questões do Enem, sabe que hidrostática já caiu várias vezes no contexto de instalações hidráulicas. E qualquer instalação hidráulica, você não vai comprar um equipamento e ver lá que a instalação hidráulica está em Pascal, Newton por metro quadrado. Não. Normalmente a pressão está em MCA, que isso fica fácil, inclusive, para o dia a dia. Tá? Então, MCA significa metros de coluna d'água. Olha aqui, metros de coluna de água, tá? Chamado comumente de MCA, muito utilizado para medir pressão na hidráulica, em equipamentos hidráulicos. Então, galera, presta atenção. Vou te mostrar como é que você pode cair no contexto de um exercício. Você compra lá uma torneira e vem escrito assim: olha, para essa torneira funcionar adequadamente, ela tem que ter uma pressão no mínimo de 10 MCA. O que é isso? O que é ligar uma torneira numa pressão mínima de 10 MCA? É ligá-la num desnível de 10 metros. 10 metros de coluna de água. Então tá aqui, olha, não tem como esquecer. O que é 1 MCA? 1 MCA equivale à pressão que uma quantidade de água faz numa altura de quanto? De 1 metro. Se eu tivesse que calcular isso, você usaria o mesmo raciocínio que foi utilizado aqui, galera. Pressão, força sobre área, tá? Só que isso não vai ser necessário mais. Então, ó, estou te mostrando aqui. Para esse contexto, essa torneira ela está em 10 MCA, porque alguém foi lá e mediu, olha, do nível da torneira até o nível máximo da caixa d'água dá 10 metros. Ah, então tem 10 MCA aí para essa torneira funcionar. Fácil demais, né? E aí, na aula que vem, eu vou pegar já o link desse ponto, tá? Eu vou pegar o link desse ponto aqui e te mostrar como é que você faz um cálculo bem rápido lá para, por exemplo, um mergulhador, tá? Outro contexto relevante na hidrostática. Ah, o cara desceu 40 metros. Quanto que isso equivale na pressão atmosférica? Vai dar para fazer isso agora? Vai, galera. Vai por causa dessa relação que eu acabei de te mostrar. Olha, nós temos agora uma relação completa, tá? 76 centímetros de Hg ou 760 milímetros, que vale 1 atm, equilibra uma pressão de 10 MCA, 10 metros de coluna de água. E eu estou te provando que 10 metros de coluna de água é 1 vezes 10 à quinta Pascal. Tá bom? Então, e aí, olha, eu vou até já te mostrar o seguinte. O mais importante aqui, tá? Tá nesse final, nesse finalzinho aqui. Essa aqui você vai usar bastante. Deixa eu até colocá-la aqui. Tá? Então, essa última, principalmente, você vai usar muito dentro de alguns exercícios. Um ATM vale 10 à quinta Pascal, mais um ATM vale 10 MCA, 10 metros de coluna de água, tá? Em especial, você vai usar isso muito em instalações hidráulicas e eu vou resolver exercício disso com vocês na nossa próxima aula, tá? Próxima aula, a gente fala de lei de Stevin, tá? Então a gente já emenda falando agora de, professor, como é que eu faço para calcular de maneira geral a pressão que uma coluna de fluido de um líquido exerce, tá? Eu te mostrei o contexto histórico, né, do experimento de Torricelli e a gente vai replicar isso aí para a lei de Stevin para fazer cálculo da pressão que uma coluna de fluido exerce, tá? Só rapidamente aqui é o seguinte, olha, assim que eu falar de lei de Stevin, tá? Que vai ser, falta pouco, né, para eu
terminar isso na próxima aula, a gente vai terminar mais um livro, tá? O livro 4 termina na Lei de Stevin. E aí o livro 5, tá? Fala do finalzinho da hidrostática, veja que ele é bem curto, o livro 5. Final da hidrostática, para falar de princípio de Arquimedes, tá? Vai falar de prensa hidráulica, enfim. Vai falar do final da hidrostática e da gravitação. E o livro 6 vai falar de estática e de impulso e quantidade de movimento. Ou seja, são assuntos curtos, tá? Por isso que eu não estou nem pisando no acelerador, vamos devagar, tá? Porque para a gente ir discutindo as coisas bem no detalhe, tá? Se você pegar, por exemplo, a maioria dos livros de física, não vai te explicar o que é MCA. Pode procurar aí, pega 5 livros de física aí. Você não vai ver lá explicando, ó, MCA significa isso, tá? No contexto, como eu te mostrei, inclusive daquela figura. Então, vamos ir detalhando, porque é o detalhe que vai fazer diferença na sua prova lá na frente. É isso aí. Então, até a nossa próxima aula.